Machado de Assis faz parte da cultura brasileira, um dos grandes da literatura brasileira, e tem que ser ensinado sim no ensino médio. Com certeza. É um reducionismo e é um rebaixamento dizer que não se deve passar Machado de Assis para o ensino médio. E até mesmo uma certa desmoralização do trabalho do professor, né? Que dizendo, pô, os caras não sabem o que tá fazendo. Pô, como assim estão passando Machado de Assis? Ele tomou várias, assim. Pô, Foi um nessa debate aí, interessante, foi um debate bem legal. Nessa aí eu tô com o Clóvis de Barros, cara, tá ligado? Quando ele pergunta assim, você tem brio? Você tem brio? Sabe o que é brio? Sabe? É sentar a bunda na cadeira, ler e expandir a capacidade, sabe? É muito legal quando ele fala, né? O cara já fez o mais difícil. Ele escreveu o negócio. Ele tira do zero. A única coisa que você tem que fazer é ler e entender o que o cara escreveu. Muito bom, né? Cara, porque acho que sabe que as mídias sociais, elas causam um hype para as coisas, né? Então, se você começa a ter você começa a entender mais educação, e aí a galera confunde a ideia de inovar na educação como o que está acontecendo agora na educação, tudo é ultrapassado, inclusive as obras usadas nas escolas, inclusive os autores. Então, acho que os caras se perdem, né? Parece que a galera se perde no meio disso tudo, né? De querer falar da inovação, de trazer algo mais moderno e tal, só que esquecem que é necessário, né? Porque acha que é um tradicionalismo que tem que ser quebrado. Não sei, cara, eu acho que a galera que... ultimamente, o Felipe Neto, eu ia falar Felipe Melo. Ó, Felipe Melo, cara. Você tá com o Felipe Melo na cabeça, Luquinha? Nossa, que ódio. Puta, pô, cara, eu sou palmeirense, mas eu não gosto do Felipe Melo, cara. Bolsonarista, é foda. Não é por causa disso, porque ele é um otário mesmo. Enfim. Volta lá. Momento futebolístico. Cara, mas sabe o que eu pensar? Porque eu pensei assim, o Felipe Neto, ele não tá... Ele se demonstra ser uma pessoa mais progressista e aberta a diálogos e tudo mais, né? A galera adora compartilhar ele, até a mídia ninja compartilha direto ele, assim, e tal. Pela figura que o cara se tornou. Só que eu acho que a galera meio que se perde nessa doideira, tchê. No sentido de... Acho que ele coloca o pé pelas mãos, né? Porque confunde a ideia de inovar na educação como tudo que tá é ruim, ou seja, tem que excluir os textos, né? Como assim, Leia Alto da Barca do Inferno, né? E, né? Então, assim, exclui tudo e vamos renovar, vamos ler coisa nova. Tem que ter professor moderninho, sim. Só que a galera esquece que, igual o Gleison falou, que as entrelinhas da literatura tem muita coisa a acrescentar. Porra, como que se... Eu vi o Pondé falando. O Pondé que tem um posicionamento bem liberal, tal, mas assim, ele falando sobre a importância de ler os clássicos, né? Ele falou, primeiro, se você critica um clássico, um texto clássico, uma obra clássica, critica o autor, você já tá errado. Tá? Se você não consegue gostar da obra do cara e não consegue nem ler a obra, você tá mais errado ainda e você tem que procurar ajuda. Por quê? Porque o cara é um clássico, cara. Passou séculos e as pessoas ainda leem, ainda consomem ele, né? Os personagens sempre tem alguma coisa a acrescentar. O clássico é aquele livro que você sempre vai ler novamente, né? Aquele, puto, precisam ler alguma coisa, tô parado, você vai lá e pega um clássico para ler. Então ele fala assim que é importante isso na nossa vida, né? Isso, no caso, o Pondé estava falando mais voltado para uma questão de filosofia, obviamente, usar a literatura junto com a filosofia, mas para a escola é a mesma coisa, né? Essa ideia do aluno não ter o brio. Porra, você quer tudo de mão beijada, irmão, né? Você quer ser um cara da hora, você quer ser bem sucedido, né? Mas só isso, é só desejo. É também uma questão do novo mundo, né, cara? De só... Essa garantia do desejo, né? Isso é uma questão do capitalismo mesmo, Falta né, cara? Falta de frustração. Que só soca o consumismo. Pais narcisistas que não dão os limites para seus filhos criam crianças mimadas, birrentas,
não sabem seguir. não sabe lidar com a frustração. E aí Então, você coloca um texto que acabe o desafiando para uma leitura mais eu vejo isso, um pouco mais isso, puxada, né? Eu cometendo esse equívoco quando tava no ensino médio, pagando de descolado, falei, pô, o quê? Vou ler Alto da Barca do Inferno, português arcaico aqui, caipora, não tendo porcaria nenhuma. Por preguiça de parar, né? De tentar entender ali, né? E eu acho que tudo tem a ver com como você vai trabalhar isso aí também. Aí tudo bem. Se o Felipe Neto tivesse feito a crítica e falar, olha, talvez seja o caso de pensar novas didáticas, né? Ou utilizar didáticas mais modernas, né? Ou que saia um pouco desse positivismo de ler e fazer uma prova. Não, aí ok, né? Aí ok. A ideia não é causar terror psicológico no aluno e nem coagir ele a ler nada. Mas tudo fica muito mais gostoso e muito mais divertido quando isso é trabalhado de uma forma diferenciada. Por exemplo, O Alto da Barca do Inferno é um dos livros que eu tive uma das melhores experiências da minha vida, porque foi com uma professora muito boa, a professora Gabriela, de português, que deu aula no Fernando Prestes, aqui na Escola Técnica, e ela agora está no Instituto Federal e tal. E ela fez a gente ler o Alto da Barca do Inferno, ela sugeriu que a gente lesse, mas ela deu um semestre pra gente ler. E ela ainda, além de tudo, ela levou a gente numa excursão para assistir uma peça de teatro, aqui no Teatro Municipal da cidade, né, de Sorocaba, sobre o Alto da Barca do Inferno. E era uma peça que ela já tinha uma roupagem um pouco mais moderna, assim, era de um caráter até cômico, assim, engraçado, né, com algumas galhofas no meio. Meu, foi sensacional, entendeu? Foi sensacional. Foi espetacular. Então, é um dos livros que eu tenho uma lembrança muito, muito bacana, assim, muito boa. E que me ajudou, inclusive, a entender melhor o Alto da Compadecida, o filme. Que eu falei, puto, o Ariano Suassuna se inspirou aqui, né? Olha, as coisas começam a fazer mais sentido na cabeça. Fala, caramba, como tudo tem uma certa correlação e tal. Então, acho que tudo tem a ver um pouco com a forma como vai ser trabalhado. Aí eu concordo, talvez, com o Felipe Neto, né? Mas ele não falou isso, não foi isso que ele falou, infelizmente, né? Sim, entendeu? É porque, assim, isso daí eu vejo que também... Eu acho que era um assunto que depois até ligado com a educação, né, cara? Pela questão, tipo... A educação... O sistema educacional, ele cobra que a gente, com 18 anos, esteja formado, né? No sentido de como preparado para a sociedade. E a gente sabe, como professor, que nem não... como humano. Que nada uma ilusão, né? Sim, mas, por exemplo, há essa necessidade, aos 18 anos, você tá ali decidido, cursando uma universidade. Cara, só que as pessoas têm seu tempo, né? Eu acho que tem o tempo de amadurecimento das coisas também. E, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno, aproveitar aqui esse assunto, que é uma leitura um pouco mais rebuscada mesmo, assim, é para forçar você a ler algo diferente, algo mais complicado mesmo. Esse que é o objetivo, né? Aí voltamos a citar o professor Clóvis, né? Senta a bunda e lê, né? Ele fala nesse mesmo discurso aí. Então, tipo, cara, não tem que... A gente... É ensinar a sofrer mesmo, né? Só que, tipo, meu... O desafio que a gente tem com as redes sociais aí, né? Porque como fazer o cara querer optar pelo Alto da Compadecida, ou ele querer pelo Vidas Secas, ele querer parar para escutar, para ler Machado de Assis, enquanto você tem o TikTok, cara, enquanto o Instagram tá bombando, né? O que eu vejo, assim, uma galerinha mais jovem com quem eu tenho contato, muitos não leem nem o livro físico mesmo, né? O papel. Eu sou daqueles que gostam do cheiro do papel, do livro, de ter o contato, ver a lombada, então, né? Colecionar. Eu gosto dessa vibe aí. Mas uma ritual. galerinha que, ao invés que acho que particularmente da própria geração deles, optaram pelo Kindle. Ou leem no iPad, no tablet. Né? Eu já não consigo.
Mas você tem também aquelas redes sociais de leitores, onde ali você coloca o seu perfil, os livros que você lê, as frases que você gosta, as pessoas vão ali, veem mais ou menos o que você curte e vão entendendo qual a tua forma de pensar, qual o seu gosto literário. E aí isso vai conectando pessoas. Então a tecnologia, as redes sociais, elas não têm de todo um mal, assim. Então você tem esse campo positivo que eu acho super interessante. Então acho que o Tia pode colaborar aí. Eu concordo com você, Gleison. Inclusive, esse fim de semana saiu um artigo no jornal, no Estadão, justamente falando sobre isso, sobre essa rivalidade que existia até então entre livro e rede social, mas que alguns indivíduos casaram isso muito bem e conseguem propagar e divulgar literatura através dessas redes sociais, como, por exemplo, TikTok, Instagram, Twitter e etc. Eu sigo várias páginas no Instagram sobre esses assuntos e eu parabenizo essa galera, que tem uma galera que produz um conteúdo muito bom e que faz uma curadoria, né, um serviço de curadoria que presta esse serviço para a comunidade e que, inclusive, algumas coisas eu fui atrás de ler ou de assistir filmes, por exemplo, Closer eu vi um recorte do filme, que eu acho que a galera printa a tela do filme, depois faz uma arte lá e posta. Eu achei sensacional, falei, pô, puta que diálogo da hora, mano, vou atrás desse filme, assisti, falei, puta filme da hora que eu assisti. E eu acho que com o livro cabe também. Por um lado tem esse lado positivo, né, tem esse aspecto positivo. O problema é quando isso adquire um sentido pragmático. Eu acho que a palavra que não lembro qual de vocês dois usou, mas não interessa também, mas que foi maravilhosa, o lance do pragmatismo, porque isso daí vai ser utilizado para ser o cara legalzão, para ganhar curtida, para ganhar like, e a pessoa não se preocupe, porque para isso você não precisa ler, porque daí a gente volta naquilo que a gente falou naquele podcast sobre Guy Debord, né? Você substitui o ser pelo parecer, né? O ter pelo parecer. Então você não tem aquele conhecimento, aquela carga, aquela leitura. Parece que você tem, e isso já basta. Ficar compartilhando frases do Osho. Do Osho. Não sabe, o cara tá como sem querer, ó, a galera vai cancelar. Achando que o guru particular. É só assistir o Idle Count. Sim, lá, com certeza. Cara. Eu juro que aí você entende que é hoje. Eu juro que não foi sacanagem da minha parte, eu não tava sacaneando, foi sem querer. Mas eu acho que foi ano passado, eu acabei constrangendo uma colega minha, que ela postou uma frase do livro Don Quixote. Né, ela postou. E eu tava lendo Don Quixote. Né, agora eu terminei. Nossa, você foi cagar a regra, não, né? Não. O que aconteceu naquela página 27, Não, juro que não. Que da hora o Sancho Panza ali naquele lugar. Não foi isso. Não foi de sacanagem. Quando eu percebi, eu fiquei constrangido. Masturbação de ego aí. Nossa, porque... Você leu o volume 5 disso daí? Da edição do... Eu fiquei constrangido depois, por quando eu percebi o que eu tinha feito. Foi assim, esse aqui eu ganhei do próprio Cervantes. Esse aqui Nossa, essa tradução aqui é maravilhosa. Não, eu não faço esse tipo de coisa. O que aconteceu foi o seguinte, ela postou uma frase do livro, do Don Quixote, né, um diálogo dele com o Sancho Panza. E eu tava lendo o livro e eu tinha acabado de passar por essa parte. E aí eu fui lá, na inocência, eu juro que foi na inocência, eu fui lá assim e falei, nossa, que da hora, você tá lendo também, pô, bacana, né? Aí ela não me respondeu. Tipo, ela me deixou no vácuo. Aí eu fiquei assim... E, tipo, é colega mesmo, tipo, é amiga, próxima, assim, né? Se constrangeu sem querer, né? E eu acabei... Daí eu falei, puta, por que ela me deixou no vácuo? Daí que me ocorreu, eu falei, nossa, ela não tá lendo Don Quixote, ela só compartilhou. Então, assim... Ela se achou bonitinha atrás. Entendeu? Puta viagem minha também, né? Nem mas você não sabe, mas vai que ela... Por causa disso, ela falou, quer saber? Deixa eu ver qual é que é desse livro. Pode ser que sim. E acabou sendo incentivo. Aquela ideia, é um constrangimento, é uma dor, uma frustração que, porra, ensinou alguma coisa. Exatamente. Mas eu acho assim que a gente tá indo pro lado mais, tipo assim, bonzinho da rede social, né? Mas vai doer, né? Assim só. Porque eu falo muito disso por causa da bolha, cara.
A gente Sim. vê, por exemplo, Tchê, eu tô ligado que você tá falando do... Eu acho que eu até sigo essa